bandido é tatuagem no peito, 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 peito. Pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. No morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Quem pariu filho nessa luta, se dinheiro, caráter, conduta. No morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem. Salve o dia de Cosme Damião, tiro pro alto que é gagueiro, é comemoração. Se liga, mão de onça, fica muito afoito, não. Tá vendo ali no canto, irmão, onde tá endoído. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Lá no morro todos têm conceito, mulher de bandido é tatuagem no peito. Que pariu filho nesta luta, sem dinheiro, caráter, conduta. Fala comigo, favela, no barraco, tá no ar. Salve o dia de Cosme Damião. Fala comigo, favela, no barraco tá no ar, aqui com vocês, Dom Negralha. E dessa vez a gente tá aqui com um dos precursores desse projeto que veio convidar a gente pra gente estar aqui nessa casa maravilhosa. E um presente de Deus, Paulo Magalhães. Cara, um cara super envolvido com a favela, super envolvido com projetos sociais, com essa temática de ajudar e libertar, ajudar a desenvolver o povo da favela, o empreendedor da favela. O Banco Acredita hoje é um dos precursores em alcançar com muita eficiência empreendedores que vivem em comunidades e que não têm acesso à grana e até mesmo essa coisa do aprender um pouco mais, né, Paulo? Uhum. Vocês são pioneiros, eu não conheço nenhum outro, me desculpe a minha ignorância, mas antes de vocês eu não conhecia ninguém que ajudava as pessoas, principalmente com tanta eficiência e sem nenhuma burocracia. Nenhuma burocracia. Abre as portas, deixa o povo entrar, a favela, e vamos que vamos. Me fala um pouco de você primeiro. Sociólogo, antropólogo, né? Minha trajetória é em ciências sociais. Eu sempre estive envolvido com estudar para transformar. Eu nunca quis ficar na universidade trocando papers, documentos. Eu quis sempre conhecer, e a universidade foi importantíssima para isso, mas para criar ações ou políticas públicas, ou privadas, ou não governamentais, que pudessem levar à transformação social. Em qualquer plano que você possa pensar a transformação social, aquilo que provoca a mudança, aquilo que reforça as trajetórias formuladas pelas pessoas que estão embaixo. Então, meu envolvimento foi sempre com isso. Nesse sentido, a favela sempre esteve presente, porque morava no Rio de Janeiro. A favela, desde os trabalhos universitários, eu me preocupei com a favela. Primeiro, com a questão da urbanização da favela. Eu sou de um período que vinha uma disputa muito grande entre o tema remoção e urbanização. É histórico aqui no Rio de Janeiro, mas milhares de favelas, você mesmo mora num local que foi removido, né? Sim, o pessoal de lá tem 60 anos que a Cidade Alta existe. Cidade Alta. E eles vieram removidos, como outros lugares também receberam pessoas da favela do Pinto. Do Pinto. Cidade de Deus, por exemplo. Acho que... Vila Kennedy. Vila Kennedy. E teve um outro lugar também que eu não me recordo agora, mestre. Mas, enfim... Mas só a Cidade de Deus... Só um exemplo só, né? Outros também já... A Cidade de Deus, por exemplo, foram 33 favelas. 33 favelas foram... Naquela altura, nós estamos falando isso nos começos dos anos 60. Sim. Governo Carlos Lacerda. Isso.
secretária, uma tirana chamada Sandra Cavalcante, né, que também foi responsável pelo famoso caso, a Secretaria de Assistência Social do Rio mandava a chamada população de rua, que eles chamavam de mendigos na época, botavam no ônibus e jogavam em Minas Gerais, saía, mandava para fora do território. Esse é um caso sabido, né? E numa dessas aconteceu a morte de várias pessoas numa travessia de um rio lá em Minas Gerais. Quer dizer, tinha, portanto, um grupo hiperconservador comandado por Lacerda que queria a remoção das favelas, né? Principalmente da Zona Sul. Principalmente da Zona Sul, que a Zona Norte, o resto não importa. Então essa história que contam por aí, que para mim não é história, né? Acho que existe alguma veracidade em tudo isso. Foi a mando dele que tacaram fogo na favela do Pinto? A favela do Posso Pinto... estar falando alguma besteira Não, aqui, a Catacumba... mas que me processem. Podem me processar junto com você. A Catacumba, você sobe a Catacumba hoje, né, na Lagoa, Sim, sim. ainda você vê material arqueológico da favela. Você entende? Isso é, construções de barracos, pedaços, você entende? A arqueologia mesmo, você faz uma arqueologia da favela. É só você pensar ali no Catacumba, na Lagoa, e depois surgiram aqueles prédios fantásticos ali, depois um parque. Foi, de fato, houve uma grande resistência e muita solução, o que se comenta, acho que ninguém pode provar, é que foi incendiado. Agora, esse incêndio é um incêndio que admite-se provocado, e as pessoas não só perderam tudo, como perderam suas memórias. Hoje, no Rio de Janeiro... Perderam parentes, teve gente que morreu, né? Tem gente que morreu. Mas perderam a memória e perderam suas casas. E aí foi fácil transportá-los para qualquer lugar, fragilizados por esse processo. E mais do que isso, de alguma forma, foi tão traumático para a cidade que nunca mais teve incêndios em favelas, incêndios de grandes proporções em favela. O que em São Paulo acontece até hoje. Volta e meia você vê uma favela. Eu não entendo como é que é possível isso até hoje. Então, historicamente, esse foi o primeiro e o último grande incêndio dentro de uma comunidade para que pudessem repatriá-los em outro lugar. E colocá-los, eu só quero chamar a atenção, porque quando fala assim, a Cidade de Deus está ali na Barra, né? Mas naquela época não existia Barra, não existia São Conrado. Não existia infraestrutura, tanto que me recordo também de uma reportagem que li sobre, quando jogaram as pessoas para lá, não tinha nem saneamento básico. E quando chovia, inundava tudo, que se criava um rio e as pessoas não andavam, era lama, não tinha pavimentação, não tinha nada. Infraestrutura básica, mas também não tinha meios de acesso. Você ainda pegava o ônibus subindo pelo alto da Boa Vista. Quer dizer, não era exatamente... Era uma viagem, não tinha nada na Barra. Só tinha aquelas duas... Morro. Só morro e mato. Só morro e mato. E aquelas duas torres redondas, que uma não está completada até hoje na Barra. Mas nada, ali é Mareal e, portanto, não se fez apenas uma transformação, uma mudança. Se fez um isolamento social de uma área significativa. Até porque uma comunidade como essa, tanto tempo ali, as pessoas já deveriam ter trabalhos fixos ali na redondeza, enfim. Todo mundo vivia dali, né? Inclusive, dispunha da sua própria mão de obra para o entorno. É tanto que Cidade de Deus é conhecida por uma favela, que aliás é um conjunto habitacional, né? Chamam de favela, mas é tecnicamente um conjunto habitacional que é da SEAB, que nunca deu título de propriedade, mas é um conjunto habitacional. Depois tem várias favelas no entorno. Mas ele é conhecido como um lugar que tem muitas mulheres como chefes de família. Evidentemente porque os homens que trabalhavam como porteiro, trabalhador em Copacabana, no Leblon, iam uma semana, depois, como você sabe, o processo é
ficava, e de 15 em 15 dias, e foram transformando vidas, famílias e Dividiu, etc. né? Hã? Meio que teve essa divisão, Divisão. Isso. Essa divisão. E várias favelas aconteceram a mesma coisa. Entende? Assim, de que foram levados, desarticulando a rede de trabalho, a rede de relações sociais. Quer dizer, a rede mudança familiar. familiar. A mudança não é a mudança física, é a mudança de uma vida quando se fala em remoção. É uma mudança mental, né? É mental, tudo. Você até fica meio desorientado, tá entendendo? Em relação ao seu espaço geográfico, né? Que você está acostumado a lidar, o posto de saúde que você ia, Lá na a Cidade namorar. Alta tem muita gente que saiu da favela do Pinto. Muita. Muito. Pessoas que já estão com seus 70, 80 anos, mas que lembram muito bem Desse período. desse período. A lembrança é muito forte desse período, e esse período também marca uma tentativa de urbanizar. Braz de Pina, Mata Machado, essas favelas foram urbanizadas nessa época também. Quer dizer, era uma tensão entre o governo federal e o governo estadual. E aí, com a chegada da ditadura, acabou tudo, né? Há um grande vácuo, né? E em seguida, e mais para frente, vem a Igreja Católica, com teologia da libertação, vem essas coisas todas, e depois se retoma o tema da urbanização de favela, que vem com Saturnino Braga, mutirão remunerado, sabe? Como prefeito, segue-se César Maia com favela bairro, e aí depois vem o PAC, essa história, né? Mas aí a favela já estava consolidada, né? Ninguém hoje, de sã consciência, pensa em tirar uma favela, né? Eu acho que não tem nem onde locar esse pessoal todo. Na Cidade Alta, são só de prédios, eu não tenho nem noção de quantos são. Pois é. São mais de 100, eu acho, 50, sei lá. Pois é. Mas a volta e meia, há uns 10 anos atrás, tinha uma proposta concreta do setor imobiliário. E vai mandar essa gente para onde, meu Deus? Em nome, em nome da preservação. Para Minas, de novo? Desculpa a brincadeira. Mas é surreal. O problema é que eu trabalhei na África do Sul e sempre há lugar para depositar os pobres. Você pode ter certeza que esse encontro... Eu fui visitar a periferia da cidade do Cabo, Joanesburgo, uma periferia distante. E eu não falei aqui, mas eu trabalhei muito tempo na África. Em outros países, como Namíbia, que é logo perto ali, a Namíbia é um país curioso, e sob esse ponto de vista vale a pena mencionar que a Namíbia é de colonização holandesa, inglesa e alemã. Aliás, se chamava antigamente Alemanha do Sul. Uhum. E quem dominava, até hoje há uma discriminação espacial. Você só pode entrar em algumas faixas geográficas, territoriais, se você tiver vínculos com o mercado. Então, você expande a cidade de tal forma, entende, que a periferia é construída, entende, desde o começo. A periferia não vai acontecendo. Ela está estabelecida. Então, o cara é pobre, então ele não tem vínculos com o mercado formal, então ele tem que morar em tal lugar. Então, o senhor está me dizendo, em poucas palavras, que isso é um plano de governo. Isso é plano do governo, isso é plano da sociedade e do governo. Normalmente as duas coisas, né? Por isso que eu sempre falo para vocês uma frase que não me sai da cabeça. Sem o caos não existe a ordem. Não existe a ordem. Evidente. Eles precisam do caos para que possam prometer. Exatamente. Então, quer dizer, o tema da urbanização é essencial para a gente garantir que favela é cidade. Favela é parte da cidade, é a cidade. Eu vou mais além, mestre. Mestre Paulo, eu posso dizer para ti
que a favela é uma cidade própria. Cada favela carioca é uma cidade própria dentro de um próprio estado. Porque lá eles têm os governantes, lá eles têm a forma política de ver, a forma política de agir. Tem vezes que o estado nem conseguir entrar, entra. Eu sei. Entendeu? Eu entendo o que você fala, que cada favela é uma singularidade, não só porque ela foi criada de um processo, foi constituída num processo específico. Hoje tem um estado paralelo que funciona, tem regras próprias, tem um conjunto de fatores que a tornam um território autônomo, independente. Mas quando você fala que não é a cidade, você diz o seguinte, é aquele que está fora da cidade, você entende? É cidade no sentido que esse espaço todo coletivo tem que ser compartilhado, né? Porque quando diz assim, se é separado, então fiquem por lá, entende? Fiquem por lá, não venham nas nossas praias, não venham, entende? Eu fiquei sabendo agora, desculpa interromper o senhor, mas eu quero muito que o senhor me diga sobre isso também, desculpa. A coisa da praia, né? Eu acabei de ler sobre isso. Ontem, eu acho, eu estava lendo sobre isso. Eu parei de ler. Eu parei de ler porque meu irmão, músico também como eu, ele já dizia isso. E tem uma música do Furto, do antigo Furto, que foi fundado pelo nosso saudoso Yuca, de frente para o mar, de costas para o mundo. É uma frase de uma música dele. E nessa música, ele já remete que em algum momento a praia seria privatizada e quem não faz parte daquilo ali não vai ter direito. Pois é, essa é a grande questão. Uma cidade igualitária, democrática, inclusiva não pode ter fronteiras. O Rio de Janeiro está cheio de fronteiras. São fronteiras muitas vezes invisíveis, né? Invisíveis. O shopping é necessariamente uma fronteira, entende? Qualquer um que não é da casa entra e é submetido a sistema de vigilância permanente e ostensivo. Mercado, tudo é uma fronteira. Loja de roupa, né? Exatamente. Tudo é uma fronteira. Tudo é uma fronteira. Né? Então, o negócio é temos que quebrar todas essas fronteiras, porque senão vão botar mesmo, você entende? Praia privatizadas e vão privatizar. Tem uma PEC rolando, mestre. Se eu tem não uma me engano, PEC. Está rolando uma PEC sobre isso. O Neymar declarou-se favorável. Pô, isso é maluquice. O cara nem mora aqui, velho. Mas, em suma, ele poderia ser o porta-voz dos oprimidos. Ele assumiu a carapuça dos opressores. Não é isso? É isso que é impressionante. O cara que vem de lá. Você vê, é totalmente diferente de outros jogadores, de outros famosos, você entende? Que tem relação com a sua origem, né? Sim. Então, é fundamental que a cidade seja uma cidade democrática. Isso é, eu posso ir onde eu quero ir. Não há barreiras, não há fronteiras. A urbanização é uma forma de integrar, nesse sentido, articular a favela com a cidade. Entende? Para que possa ser uma coisa só. Apesar de que a gente reconhece que cada favela, cada bairro tem as suas particularidades, a sua singularidade e os seus modos de viver e mesmo suas autoridades. Sim. Se você vai no Leblon, você tem uma força policial lá, né? Que, em tese, está cuidando dos moradores do Leblon. Né? Ele não vai cuidar daqueles que ele não considera moradores do Leblon. Sim. Né? Essa é a grande questão. Né? Que o cara introjeta um modelo de morador do Leblon e se você não se encaixa naquele modelo, naquele arquétipo... É sobre o perfil, né? É sobre o perfil. É sobre o que você mostra. Estereótipos e etc. Né? É isso. Aí você associa favela, pobreza e a questão racial, o racismo. Aí tudo vira uma coisa só. Entende? Você não consegue ter uma distinção clara. Entende? Se você está sendo perseguido porque você é preto, porque você é pobre,
Pelo menos se você Você soubesse. tem 3 motivos para ser perseguido. No mínimo, né? É no mínimo. 3 motivos. É. Bebe uma água, mestre. Aqui é um presente pro senhor. Muito Tá? obrigado. Nossa canequinha aí. Se Obrigado. quiser beber uma água com a gente. Então, mestre, tem uma questão, quando a gente lá. fala de comunidade, quando a gente fala de favela, eu queria muito que o senhor me ajudasse a entender, porque eu li sobre, estudei um pouco sobre, a primeira favela que a gente teve foi a Providência. Eu conheço bem. E também foi... ela não foi nem dada, né? Ela foi tomada pelas pessoas que foram para uma guerra e que voltaram com a promessa de casa. Isso. E não tinham onde colocar. Quer dizer, não... Eram soldados que foram reprimir a imagem deles, que era a Guerra do Canudos. Isso. Né? Foram soldados, depois do massacre de Canudos, que era uma rebelião primitiva, eles voltaram e ficaram acampados onde hoje o Comando Militar do Leste é ali perto do Central. Sim, sim. Esperando receber casas, né? Depois de alguns anos lutando. E como não tinha... ninguém respondeu, eles foram subindo e encontraram ali no Morro da Providência, né? Uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, o investimento do próprio morador. Né? Ali, cada degrau, né? Cada coisa que foi plantada ali foi com o investimento do morador e com o suor dele, né? Eles construíram aquilo ali. Depois o Estado veio, melhorou, não sei o quê. Mas originalmente você pode até dizer que o Estado deve ao morador, porque... Hoje tem teleférico, hoje tem teleférico. tem elevador, tem... só teleférico, elevador não. Não, é surreal. Mas lá é um lugar muito interessante. Precisava... Tem alguns lugares muito precários, como, por exemplo, a Pedra Lisa, que é um pedaço de trás, que é muito adensado. Esse é um dos grandes problemas das favelas, né? Quer dizer, Rocinha é muito adensamento. Você sabe que Rocinha é o maior número de tuberculose no Rio de Janeiro. Não sabia. Porque não há ventilação. Não corre ar. Eu trabalhei na Rocinha, fiz Jarulho e Fat Joe lá, fiz vários projetos lá com um brother meu e de produção de eventos, e realmente são becos cara a crachá. É uma distância, parede com parede. Você entra naquelas vielas ali, você já sai em um lugar, já para em outro lugar. Tem um lugar na Rocinha que eu acho que a infraestrutura ainda nem chegou e não tem nem previsão de chegar. Que é muito lá para cima, lá para trás. Tem onde roupa ainda tem suja. barraca, ainda tem barracos de madeira. O Cantagalo tem um lugar, chama Vietnã, é só de barracos mesmo, Caraca. de madeira. Que as pessoas nem descem. Entendeu? Porque não tem dinheiro para cair como de boca. sobrevivem? Eles plantam, eles se cuidam, Eles plantam. trocam, Você vê que no Chapéu Mangueira também, lá em cima, tem uma coisa similar. Eles vivem da economia local. Eles vivem de fazer coisas para a economia local. Eles estão totalmente independentes da economia da cidade, da economia formal, né? Vive ali de fazer coisas, de fazer biscates. Muita gente, se você pega alguma periferia das grandes favelas, todos eles vivem dos, vou chamar, sobras dos lixos, né? Morei em Mangueira 9 anos, mestre, e tinha gente lá, pessoas, jovens principalmente, que não conseguiam pegar um ônibus diferente para ir à praia ou para ir no Norte Shopping. Eles não conseguiam se locomover na cidade. Não. Eles não conhecem a cidade que eles vivem. Não. Eles não conseguem chegar no centro da cidade, descer na Central do Brasil. Eu vou ali na Ouvidor. Eu vou ali. Não conseguem. Eles não conseguem encontrar. E eu não estou aqui dizendo que tenho muito respeito pela Mangueira e pelos moradores de lá. Eu amo aquele lugar. Mas isso... Eu também sou mangueirense ferrenho. Eu também sou mangueirense ferrenho. Isso, eu acho que boa parte disso é a falta de oportunidade da pessoa, e esse medo que o senhor fala também, esse receio da pessoa descer
e acaba sendo maltratada, Presa. às vezes até morta, É. por conta Você é da onde? Você é da Mangueira? Você vai ficar aqui. Vá. Ah, para te contar como é que é como é que é esse medo que é da Mangueira, eu vou te contar alguns casos da Mangueira que são interessantes, mas eu quero te contar um caso paradigmático para mim, que é o reitor da Universidade Agostinho Neto de Angola, é meu amigo, Otávio Van Dunen, entende? É, dirige a escola de direito lá, é uma pessoa, portanto, de elite angolana, só que é negro, por suposto, né? Ele estava no Leblon e quebrou o relógio e foi entrar numa Uma relojoaria para para consertar. As pessoas levantaram a mão. Assim. É assim que ele foi recebido. Ele entrou com o relógio na mão, assim as pessoas levantaram a mão. Né? E esses casos são engraçados porque eles revelam de uma forma obtusa o preconceito. Itamar Silva, que é uma pessoa referencial no Santa Marta, ele e o filho uma vez estavam no Teatro Leblon ali, assistindo uma peça. Aí, no intervalo, duas senhoras chegaram para ele e perguntaram assim: ué, vocês são brasileiros? Ah, que vocês são tão elegantes, a gente achou que vocês eram alguma embaixada estrangeira. Quer dizer, o preconceito de cor, o preconceito social, essas coisas todas, elas se misturam, impedindo. Então, o garoto que está lá, mal vestido, ele sabe intuitivamente, pelas informações, que se ele circular em certo lugar, ele vai ser discriminado. Ele vai ser vítima do preconceito. O olhar, a expressão corporal daqueles moradores do local já os afasta. Um susto que uma pessoa leva, entende, quando vê, né? Ou movimentação corporal mínima, entende? Isso já estabelece, mesmo que ele não tenha consciência, um ato de evitação, um ato de preconceito. Então é difícil circular. Né? A Mangueira, você sabe muito bem que para chegar à Vila Olímpica da Mangueira é quase impossível, né? Você tem que atravessar várias barreiras físicas. Sim. Né? A estação metrô, trem, que é a estação primeira da Mangueira, está abandonada e chama Maracanã. E queriam que fosse Pelé. Então, apesar de você ter expoentes intelectuais, aqueles que criaram a cultura e a identidade do Rio de Janeiro, como Cartola e outros mais, simplesmente são apagados da memória, da história da cidade. Né? E aí, quando uma pergunta é fascinante, eu ficaria horas aqui com o senhor falando sobre isso. Acho que a gente precisa marcar outras entrevistas. Mas quando a gente fala um pouco, que nosso tempo é curto, infelizmente, eu queria falar um pouco do Banco Acredita. Quando o senhor chega aqui, como é que isso acaba sendo reflexo para empreendedores de comunidade, ou da periferia, ou da Zona Norte, perfeito. ou da Baixada? Quando vocês têm esse start para entender que isso pode ajudar de alguma forma o povo carioca? Isso foi uma iniciativa, eu não sou precursor, cheguei um pouco depois, do empresário Nelson Tanuri e de outros assessores dele e do Ponzi, né? Rafael Ponzi, que dirige hoje o Banco Acredita, que tentaram tropicalizar uma experiência na Índia, que é o Grameen Bank, do Yunis, Mohamed Yunis, que ele criou um banco dessa natureza, mais ou menos, emprestando pouco dinheiro para mulheres, ficou conhecido como Banco do Povo, isso foi crescendo como metodologia e se criou exatamente uma trajetória de bancos populares
que pudessem, em cada situação social, em cada país, enfrentar os dilemas mais agudos. Aqui no Brasil, não precisamos nem pegar os indicadores, mas, por exemplo, agora saíram os novos indicadores de desigualdade, né, das Nações Unidas para o Brasil. Né? Nós estamos cada dia pior. Né? O IDH, que é um indicador sintético que reúne educação, renda, etc. e tal, mostra claramente que nós estamos piores nesse item. Então, é um país muito, muito desigual, muito, muito hierárquico. O que se quer fazer? É imaginar que o crédito barato, e o banco acredita, financia sem juros, né, com um prazo de carência de 3 meses e 24 meses para pagar. Empreendedores, eu até gosto mais do nome assim, são negociantes, pessoas que têm iniciativa, têm um sonho, têm uma vontade. São empreendedores nesse sentido. Eles querem fazer alguma coisa. Eles precisam ter acesso a crédito. Crédito é fundamental. Se você não tiver um dinheiro para você... Por exemplo, nós agora financiamos uma geladeira e um fogão com uma pessoa que vendia quentinhas. Ela tinha um fogão precário. Um fogão profissional vai dar a ela condições de elevar a sua produção e ganhar mais dinheiro, melhorar a sua qualidade do seu negócio. E mais um freezer para guardar a produção dela para não ter que jogar fora. Quer dizer, então, um pequeno dinheiro associado a um negócio embrionário, ele se eleva fortemente. É esse o nosso propósito. Quer dizer, exatamente que as pessoas saiam do buraco da exclusão social e entrem, né, num outro patamar onde eles possam ter autonomia e possam viver uma vida, né, sem dependência. Agora, nós estamos, ao mesmo tempo, fazendo isso com o Bolsa Família. Sempre dizia, o Bolsa Família não tem saída, não tem porta de saída. A pessoa recebe um dinheiro. Nós estamos financiando pessoas do Bolsa Família para ver se elas conseguem alcançar um patamar que independam do Bolsa Família. Entende? Que independam que é um bom programa, eu não estou contra o programa, mas eu acho que nós temos que avançar para além disso. Isso é, dar autonomia e independência às pessoas para que elas, com as condições sociais adequadas, possam levar a sua vida. Porque as pessoas elas acabam deixando tudo muito... se acomodam. Às vezes se acomodam, às vezes, você sabe que eu imagino assim, uma empregada doméstica, vamos pensar uma coisa assim, uma empregada doméstica, se você pede para ela para assinar a carteira dela, ela não quer. Porque ela pode perder o Bolsa Família, você sabe disso, né? Mas o problema é que o mercado de trabalho do Brasil é tão escravocado ainda que as empregadas, se elas fazem qualquer coisa que a patroa não gosta, elas são demitidas. De qualquer forma. Entendeu? Então elas vivem uma insegurança. O mercado de trabalho para os pobres, como a mão de obra é abundante, isso significa, entendeu, que você pode trocar de escravo o tempo todo. Então isso leva... O processo continua, né, mestre? O processo continua. É um outro tipo de... anos, a gente engana que teve uma assinatura de um documento e o processo continua. Mas as práticas sociais... A gente precisa pensar as práticas sociais. Uma empregada hoje doméstica, chamada doméstica, entende? Ela está submetida, você entende, a situações dramáticas. Pode comer, não pode fazer isso, pode ir ao banheiro, não pode ir ao banheiro. A Benedita da Silva conseguiu regulamentar a profissão, mas não consegue coibir as práticas indecorosas. Você lembra que até há pouco tempo as empregadas domésticas não podiam
sair no elevador social, só no elevador de serviço. Quer dizer, esse é um país que tem elevador de serviço e elevador social, com uma separação clara de castas. De castas. Né? Então, a questão da autonomia, você entende? É muito importante para as pessoas, né, terem as suas garantias e, ao mesmo tempo, elas não ficarem submetidas às transgressões mais elementares dos direitos humanos. E os direitos humanos no Brasil é de uma precariedade absoluta. Para o morador de favela, em especial, os moradores das periferias, de todas as periferias, dos negros, das mulheres, dos LGBT, todos esses grupos sociais, eles têm como característica básica a discriminação e a violência. Esse é o ponto. É um país impossível de ser vivido exatamente por essas características tão salientes que nós vivenciamos, eu, você, qualquer pessoa. Dito isso, agradeço muito essa entrevista com o senhor. É uma pena que a gente tenha tão pouco tempo, porque é uma conversa que duraria, acredito que, dias e dias, uma boa resenha, né? Um bom copo d'água e uns salgadinhos, mas, infelizmente, a gente fica sempre nesse formato que eu também não curto, mas eu agradeço muito o senhor estar aqui, mestre. Eu acho que a favela também agradece pessoas como o senhor, como o Projeto Banco Acredita, e a gente poder estar divulgando isso mais ainda para outros empreendedores e talvez vocês podendo ajudar. Tá? Todas essas informações, gente, elas vão estar na nossa chamada, elas vão estar ali nos créditos. Quem quiser conhecer, é só entrar no nosso barraco. Lá tem o link sempre do Acredita, porque é um projeto que patrocina a gente. Eu acho que isso não é um apoio, eu acho que isso é um patrocínio. Porque quando um projeto abre as portas, porque esse estúdio aqui é do Banco Acredita. Então, quando o projeto abre as portas para sonhadores como eu e como outras pessoas que também vêm aqui fazer o seu projeto, eu acho que eles estão dando oportunidade para pessoas que têm como fazer, mas não têm como fazer. Então, eu agradeço muito em nome de toda a favela. Tá? E o Banco Acredita é um acesso democrático às classes sociais vulneráveis nesse país. É um crédito dirigido especificamente para essas pessoas e todo o aparato aqui da disponibilidade dessas pessoas. Eu agradeço. Mestre, um abraço. Obrigado, Fica amigo. bem, tá? Um abraço. Muitas vezes ainda com o senhor. Fala Comigo Favela. Essa foi mais uma entrevista iradaça com o meu mestre Paulo. E vamos que vamos. Vem mais coisa por aí. Fala Comigo Favela. Nós por nós. É o asfalto, clima de revolução. Só mais um corpo velado, décadas já se passaram e o pique é a mesma região. É só mais sangue, barato, merchan pra televisão. Desgraça vem de jornal, só combustível pro mal. Já não importa se é preto, branquinho, índios. Essa mistura de raças é só a merda que deu nesse meu solo de guerras que um dia alguém prometeu. Aonde moleque